Nós vamos trazer aqui agora a participação da nossa advogada, estava sumida, né, mas trabalha muito, viaja muito também, que é a doutora Patrícia Trufo. Patrícia, prazer em tê-la aqui no programa. Silvio, sempre é um prazer estar aqui contigo. Que beleza. Te agradeço mais uma vez o convite. A Patrícia é advogada-geral da União, mas ela tem uma visão muito interessante sobre as questões nacionais. Ela esteve no Rio de Janeiro agora. Eu queria conversar contigo sobre duas coisas. Em primeiro lugar, a tua experiência no Rio, que é um campo de concentração, um campo de guerra, né? O Rio virou isso, né? E depois uma análise sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao habeas corpus do Lula. Com relação ao Rio de Janeiro, como é que tu sentiu o Rio? Bom, Silvio, antes eu vou ressalvar que eu não sou advogada geral da União. Sim, eu sou advogada da Advocacia Geral. União. Sou advogada da União. A advogada geral, a doutora Grace Mendonça, que é a ministra, né? Que é a chefe, a comandante da Advocacia Geral. Eu sou advogada da União. Tá. E existe um cargo na AGU, que é a advogada geral, que é a ministra, que é a comandante da instituição, que é a Grace Mendonça. Feito esse esclarecimento, às vezes até a gente fez suscetibilidade. Olha, o Rio de Janeiro continua lindo. Mas nós estivemos lá comemorando um aniversário de uma sobrinha naquela semana do dia 14 de março e nós estamos realmente indo muito ao Rio de Janeiro. Nos últimos anos nós temos ido todos os anos praticamente. Ano passado... tu diz tu e o teu marido, eu e meu marido são e as colegas crianças. de trabalho também com as crianças. Com as crianças. E no ano passado estivemos lá em julho com as crianças, né, férias escolares. Esse ano nós estávamos esperando ter uma visão positiva em relação à questão da segurança, tendo em vista a intervenção federal, né? Até os familiares e amigos estavam preocupados de nós irmos ao Rio nessa fase, né, em que o Rio está naquela criminalidade. Nós ainda pensamos, não, agora estamos com a intervenção federal, então não há problema. Mas não foi isso que aconteceu. Nós ficamos ali em Ipanema, onde nós sempre ficamos. E o que nós vimos? Nós chegamos lá na quarta pela manhã e de quarta até sexta não existia nada de policiamento na rua. Não havia nenhum resquício, nada de intervenção, nenhum sinal de intervenção federal, como também não havia brigada militar, polícia civil. Polícia militar, lá é polícia militar. Não existia isso sempre naquela região de Copacabana até o Leblon, que é uma região bem turística, né? Ipanema e Leblon, nossos moinhos de vento e tal. Sempre há muito policiamento, sempre houve muito policiamento, porque é uma região muito turística. Dessa vez não havia nada. E nós ficamos muito surpresos, porque com a intervenção federal, o policiamento deveria ter sido implementado, aumentado. Foi o contrário aconteceu. A partir de sexta à noite até domingo, aí sim nós vimos que houve, né, uma implementação do policiamento, não tanto como em relação aos anos anteriores, mas alguma coisa de policiais nas ruas. Mas vocês não se sentiram ameaçadas lá? Não, mas aí é que tá. Nós não nos sentimos ameaçados, mas nós nós sentimos um clima tenso que nós não sentíamos antes em Ipanema e Leblon, aquela região que a gente caminha mais. Por quê? E conversamos muito, conhece o meu marido, Marcos Carpes, ele conversa muito com as pessoas e etc. E nos foi relatado o seguinte, que agora estão acontecendo invasões e assaltos em restaurantes, em hotéis, em prédios residenciais, em Ipanema, que antes não acontecia. Ipanema e Leblon não havia isso. Por mais que o Rio fosse um estado de muita violência, em Ipanema, naquela região, não acontecia. E agora começou a acontecer esse tipo de violência, invasão em prédios residenciais, restaurantes. Fomos jantar 2 dias antes, o restaurante que nós fomos jantar na primeira noite havia sido assaltado, invadido. Então, realmente, assim, conversamos até o motorista do Uber, nós perguntamos, mas onde é que anda a intervenção federal aqui que nós... E o motorista do Uber nos disse, não, mas é que eles ainda estão em planejamento. Essa semana eu ainda vi uma notícia, né, de uma ação movida em função da intervenção, talvez mais nas comunidades, etc. Agora, no Rio de Janeiro, o clima está, sim, mais tenso. Ipanema e Leblon está sofrendo com a violência. Quer dizer, a população se mantém refém. Bom, outro assunto, claro, é o assunto da decisão do Supremo Tribunal Federal, que concedeu habeas corpus preliminar, digamos assim, né? Não é o seu termo jurídico, até que seja julgado definitivamente o habeas corpus do Lula no dia 4, que vai ser essa semana. Qual é a tua visão?
Olha, hoje saiu, por coincidência, saiu um artigo meu publicado na ZH Digital. O título do artigo é Nayara e o STF, em que eu faço, eu relato e faço uma conexão tentando mostrar a influência da decisão do Supremo Tribunal Federal como Corte Suprema da Nação e a importância dos seus precedentes, para a vida do país. O Supremo, o precedente judicial, principalmente vindo do Supremo Tribunal Federal, hoje com a evolução da teoria da interpretação no direito, ele se tornou norma, está recebendo uma hierarquia de norma, ou seja, hoje se diz que o direito, a norma é o texto interpretado, então isso é de uma relevância enorme. E ainda no artigo eu fiz uma conexão, qual seria, por exemplo, a relevância da decisão do Supremo no habeas corpus em relação ao caso da menina Nayara, que foi estuprada e brutalmente assassinada em Caxias. Tentando mostrar às pessoas, porque a situação está muito focada em relação ao réu, em relação ao Lula, ao interesse do réu em se manter solto, se manter livre, até que sejam promovidos e julgados todos os recursos que virão contra a decisão do TRF4. E que não acabam mais. Exato. Sim, sim. Mas, na verdade, a questão é muito maior do que isso. Por quê? Porque o precedente do Supremo, que foi criado no julgamento de um habeas corpus em relação a um caso de um paulista envolvido com o crime, acusado pelo crime de roubo, esse foi um habeas corpus em relação a uma pessoa que cometeu roubo em São Paulo, só que esse precedente não foi a partir de uma decisão, não configurou uma decisão do Supremo, o precedente que diz que agora se permite a prisão após o julgamento de segunda instância. Se vocês forem analisar, se nós formos analisar o habeas corpus nessa situação de São Paulo, que criou o precedente do Supremo em questão, ele se refere a várias outras decisões do Supremo que julgaram no mesmo sentido. Então, há toda uma gama de decisões pretéritas do Supremo Tribunal Federal julgando pela possibilidade da prisão após a decisão de segunda instância. Eu não sou criminalista, então a minha intenção, inclusive, com o artigo Nayara e o STF, não foi me posicionar, deve prender o Lula, não deve prender o Lula. Eu sou professora de processo civil, não sou criminalista. A minha intenção foi mostrar e trazer a consciência que a questão transcende o interesse do Lula, ou o interesse em se eleger, ou o interesse em se manter. Transcende esse caso porque a decisão do Supremo, pela possibilidade da prisão ou não, após a decisão de segundo grau do Tribunal de Apelação, aqui, vai refletir em todos os acusados que tenham sido condenados em segundo grau. Ou seja, cria jurisprudência. Cria jurisprudência com um caráter formalmente vinculante, que vai orientar todas as decisões dos juízes e dos tribunais do país em relação a toda a gama de condenados, inclusive o futuro condenado pelo tribunal em primeiro grau, com possibilidade de recurso no Tribunal de Justiça Gaúcho, e no caso Nayara. Ninguém mais vai ser preso, então. Não digo isso. Sempre há a possibilidade... Exageradamente é isso aí, né? Não, na verdade, sempre há a possibilidade de prisões cautelares. Agora, a análise sobre a possibilidade de uma prisão cautelar, nós sabemos, ela é feita caso a caso, a partir da interpretação do juiz no caso, certo? Então, há a possibilidade. Mas o precedente do Supremo que disser pode prender, está autorizada a prisão após a decisão, a confirmação da condenação em segunda instância, ela se impõe com força e orienta. Então, é uma problemática essa questão, porque realmente ultrapassa o interesse do réu, no caso. Ela alcança o interesse da sociedade como um todo. Ela transcende a tudo isso, né? Quer dizer, a tudo isso, né? E o foco está no Lula como se não fosse um julgamento do Supremo, como se fosse um julgamento de tribunais ordinários, que são tribunais que têm competência para analisar provas, fatos. Doutora, para concluir a nossa entrevista, a nossa conversa, qual é a sua expectativa em relação à sessão do Supremo Tribunal Federal no dia 4, na quarta-feira dessa semana, que aí sim vai se reunir para decidir se o Lula deve ou não deve ser respaldado por esse habeas corpus até que os recursos e mais recursos, dos recursos sejam analisados? Olha, Silvio,
precedente judicial, ele tem que ter coerência e tem que ter uma certa ética, né? Tem um livro até de um professor de processo civil, Marinoni, que o título do livro é A Ética do Precedente. Ele tem que trazer uma segurança jurídica, né? No ano passado foi firmado esse precedente pelo Supremo Tribunal Federal, que há a possibilidade de prisão após os tribunais, o julgamento em segunda instância. Por quê? Porque a presunção de inocência, a inocência, ela é aferida a partir da análise do fato, a materialidade, né, a autoria e a materialidade do fato. E isso, fato e prova, se analisa aqui, no primeiro grau e nos tribunais de apelação. O Supremo é guardião da Constituição, ele é intérprete do direito, né? Ele orienta a como se deve aplicar a Constituição no país. Então, a partir do momento em que se esgotou a instância em relação a fato, em relação à prova, a inocência não existe mais em termos de presunção. Mas há realmente um artigo na Constituição que diz que ninguém será considerado culpado antes do trânsito ser julgado. Acho que a intenção do legislador não foi essa de se alcançar uma infinita gama de recursos. De estimular a impunidade. E estimular a impunidade, não se pensou dessa forma. Em relação ao julgamento do Supremo, se houver uma coerência, acredito que se manteria a jurisprudência que foi firmada no ano passado. Em 2016. Exatamente, muito inclusive, tendo como base o voto do ministro Gilmar Mendes, que foi um defensor da possibilidade de prisão após o julgamento de segunda instância, nesse caso de São Paulo. Tá bom. Doutora, então, vamos aguardar, né? Vamos aguardar, né? A senhora tem viagem programada nos próximos dias? Não. Então estaremos contando contigo aqui semanalmente. Doutora, muito obrigado pela tua presença aqui, parabéns. Obrigado pelos Feliz esclarecimentos. Páscoa. Verdade. Para ti e para a família. O tribunal lá, o Supremo está de Páscoa lá também, os congressos, enfim, só nós que trabalhamos, né? Enfim, né? Esse é o Brasil, né? Esse é o Brasil, essa é a realidade do nosso país. Nós trabalhamos bastante, mas o nosso judiciário trabalha bastante também. Também, né? Tá certo. Muito obrigado, então. Bom, um rápido intervalo, nossa Economia e Desenvolvimento volta já já.